Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 8 de julho de 2024, nós vamos para a 17ª parte da série Conspiração Gênesis 6, esse livro incrível, né? Estamos aproveitando ele bastante. Então, se você não começou a assistir a série desde o começo, volta lá, pega, né? Para não pegar o bonde andando, vale a pena, tá bom? Mas você que está acompanhando, vamos continuar aí. Antes de começar, claro que eu vou lembrar vocês dos quadrinhos. Olha só, você que ainda não adquiriu, não perca tempo, pessoal. Você que está me vendo aí, né? De repente você está falando, por uma hora eu vou adquirir. Peça agora, você não, né, aproveita as férias aí para você curtir também com a tua família, tá? Então, temos 7 histórias aqui incríveis. Primeiro o Lambo, que tem trilha sonora no Spotify, tá? Você vai ouvir as músicas enquanto lê a história. Para quem gosta de cachorro, de animal, de pet, uma história para criança e para adultos, tá? Para todo mundo. Temos também a trilogia do Aurora, Caos e Ômega e sobre muito que nós vamos falar hoje também, sobre escatologia, nova ordem mundial, sociedade secreta. Se você quiser entender bastante sobre esses temas, não perca, né? É obviamente uma obra de ficção, mas com muita pesquisa, muito embasamento. Então você vai entender tudo isso. Inclusive é legal para dar de presente para alguém que você quer de repente começar a falar sobre esses assuntos também. Esse material é de primeiríssima qualidade. Temos um outro dia que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura sobre tudo que aguarda os jovens, né, na entrada da vida adulta, da universidade. Falamos de sexo, doutrinação política, uso de droga, dependência química. Então é uma história incrível que também tem, né, um viés sobrenatural, que eu não vou dar spoiler aqui, mas é sensacional, então não perca. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, do MMA, você que gosta de luta, de, né, artes marciais, mas também tem esse lado romântico, muito legal. Da mesma forma como, né, os filmes dos anos 80, Rock, Karate Kid, sempre usavam, né, esse universo para passar também uma mensagem, né, de amor, no final das contas. Então, né, será que dá para falar né, de luta, né, de masculinidade e mesmo tempo né, sinceridade e amor? É uma história muito legal. Tem trilha sonora no Spotify também para você ouvir as músicas enquanto lê. Cria realmente a sensação de estar vendo um filme. E a gente fecha com o Comunhão, que é uma história aí eletrizante. Você gosta de suspense, de terror psicológico, muita ação, realmente como enfrentar o mal face a face e sobreviver, né, falando da verdadeira fé, da falsa fé, mas com uma mensagem de redenção incrível no final. Então, pessoal, não perca tempo, esse material todo está disponível para vocês nos meus canais, não é pela Amazon, não é Mercado Livre, é pelo meu site, felipefolgose.com, o link está aqui embaixo, é só você clicar, você cai lá, ou você também pode pedir mandando uma mensagem diretamente para mim no direct, lá do Instagram, tá? Ou na página do Aurora HQ no Facebook, os links também estão aqui embaixo. Então é só você escolher aonde você quer falar comigo, manda uma mensagem e eu explico direitinho como você recebe na sua casa, né? Em qualquer estado do Brasil, outros países também, com uma dedicatória, tá bom? Com o maior carinho, é só entrar em contato e você recebe. O que mais? A gente tem aqui embaixo o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e o link do Subscribestar, para quem quer se tornar apoiador do canal. Então, muito obrigado a todo mundo que apoia o canal. Se você também quiser, é pelo Subscribestar. E também aproveita, já clica no sininho, se inscreva no canal, que isso é sempre importante, né? Muito tempo que eu esqueci de falar isso, mas agora eu sempre lembro, porque é importante mesmo. Bom, pessoal, vamos retomar aqui então, onde a gente parou na semana passada. Então, diz assim, né? Olha só, a maçonaria está trabalhando para, vamos dizer, destruir os conceitos, né, de governo atual, né, atuais, que é o nacionalismo, e o conceito religioso do cristianismo, através dessa ideia de vamos trazer de volta a humanidade ao primeiro estado edênico, né, via o Cristo cósmico, né, via a Maitreya, que na verdade é o anticristo. Né? Então, todo esse discurso que está sendo promovido agora, né, de ESG, de, sabe, essa falsa ecologia, essa falsa tolerância, né, é um falso amor, né, na verdade, nós vamos evoluir, né, tudo isso, na verdade, é uma escravidão. Na verdade, não tem nada de salvação, né, o counterfeit, como fala em inglês, né, é falsidade. Então, eles estão tentando, né, substituir Deus por Lúcifer, né, enquanto
vão, né, preparar o caminho para a vinda desse falso Messias, né, esse Messias luciférico. E a Bíblia, ela nos avisa disso, né? Ele cita aqui novamente 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 12 a 15, falando que Satanás ele se mascara, ele se passa pelo anjo de luz, né? Então, novamente, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente falou disso, né, no vídeo passado. Vamos agora entrar num tema muito interessante aqui, né, no capítulo 48, falando sobre o fenômeno alienígena, tá? Então, né, esse livro aqui, se eu não me engano, é de 94, pessoal. Essa pauta aí da introdução desse tema, né, que deixou de ser ficção científica, coisa de filme, e passou a estar em capa de jornal, passou a estar sendo falado nos telejornais, né? Inclusive no Congresso americano, é porque tem uma agenda por trás aí, tá? Então, ele começa o capítulo aqui com Jeremias, capítulo 51:7, fala: a Babilônia é um cálice de ouro na mão do Senhor. Ela fez toda a terra bêbada, né? As nações bebem o seu vinho e, portanto, agora enlouqueceram, né? Então, no sentido de como essa cultura babilônica, né, até hoje continua sendo propagada e tem enganado, né, as nações e o povo, né, das nações. Então, ele continua assim, olha, esquemas diabólicos de engano não seriam completos se eles realmente não confundissem a mente, né, das pessoas nos dias de hoje com enganos fantásticos, né? Então ele fala, mas que tipo de enganos que a gente deve estar prestando atenção, né? Então ele fala, então vamos começar com o fenômeno alienígena, que é, vamos dizer, um engano no sentido assim, ele fala, ele é um exemplo perfeito, né, de como eles vão tentar enganar essa geração. Então, ondas sem precedentes de avistamentos de OVNIs e de abduções estão crescendo exponencialmente a cada ano. Nós também estamos experienciando ondas de literatura e de entretenimento sem precedente, promovendo a aceitação dessas ideias, desses conceitos, né? As nossas atitudes coletivamente, numa escala global, têm sido alteradas drasticamente por tais eventos nos últimos 50 anos, né? Esse tipo de lavagem cerebral global irá continuar até, né, o momento que coletivamente, né, as nossas mentes estejam completamente preparadas para receber esse engano, né? Então, realmente, pessoal, né, quem tem um pouco mais de idade, você lembra já como isso tem sido cada vez mais propagado na cultura, propagado na mídia, né? Eles estão realmente, a tal da programação preditiva, né, saturando a gente com esses temas, né, para que quando realmente acontecer, não seja um choque, né? As pessoas já vão estar, não, mas faz sentido, porque, né, já não é estranho para mim, eu cresci vendo filme, sendo, né, eles estão literalmente condicionando, né? Então ele fala, desde o começo, né, do nascimento da era espacial, a percepção pública e a opinião pública tem, vamos dizer, atingido um nível crítico, no sentido, né, eles têm crescido, e estatisticamente sugere que agora mais de 50% da população, ele está se referindo à população americana, acredita, né, em alienígenas, né, e acreditam que eles se relacionam conosco de forma regular. Então ele está falando, então em menos de uma geração, né, nós nos tornamos voluntariamente predispostos a aceitar isso de forma inevitável, né, que haverá um encontro formal com seres alienígenas, né, e que eles, vamos dizer, terão uma cadeira reservada, né, vamos dizer, no governo do nosso, né, do nosso planeta, né?
ele fala como sugerido em programas como Star Trek, Babylon 5, etc, etc. Né? Então, Hollywood eles tendem a, a promover essas ideias sobre alienígenas, primariamente que os alienígenas irão dar para a humanidade, né, um conhecimento novo, um conhecimento secreto. Então olha só como isso está ligado a toda a questão, né, esotérica, toda a questão gnóstica. Né? Então, na verdade, como isso na verdade tem um bojo, né, muito mais espiritual. Né? Inclusive, né, eu já falei aqui que o próprio Papa Francisco, se eu não me engano, foi em 2015, falou que se eles viessem, os nossos irmãos extraterrestres, eles teriam que nos batizar. Eles trariam um novo evangelho. Então, é esse que vai ser a pegada, né? Esse que vai ser o pulo do gato. Vai ser assim, olha, agora vamos mudar o paradigma religioso, não foi Deus que criou, foi os alienígenas que nos criaram, né? Então, ele continua aqui, né? Então, nós estamos prestes ao quê? A, como eles querem, né, como eles promovem, viver o surgimento dessa nova era de paz e de prosperidade, né? O salto quântico na nossa evolução, né, que nós iremos nos morfar, né, segundo a filosofia da nova era, né, que nós iremos vibrar num novo plano, né, de existência, entendeu? E esse conhecimento, né, que é o conhecimento do bem e do mal lá de Gênesis 3, da árvore, né, da serpente oferecendo, é o conhecimento que a princípio vai ser dado pelos alienígenas, né? Os alienígenas que vão conduzir o nosso processo evolutivo, né, espiritual aqui da Terra. Né? Então, eles prometem uma era, né, onde nós iremos inclusive atingir, né, a imortalidade, né, a iluminação, né, a verdade de Brahma. Né? Brahma, o deus hindu lá, né? É que nós vamos também sermos conduzidos pelos mestres ascensionados, né, segundo a Alice Bale lá da Lucis Trust. Né? Então o Buda, o Maitreya, né? Tudo isso, pessoal, tá junto. Né? Tudo isso faz parte desse conhecimento da gnose, da árvore do conhecimento. Gnose é conhecimento. Então é o conhecimento do bem e do mal, né? O que Deus, né, falou que se a gente enveredasse nesse caminho, se a gente comesse desse fruto, obviamente haveria morte, haveria separação dele. Né? Mas essas mensagens são promovidas, né, na Doutrina Nova Era. A Doutrina Nova Era está ligada com tudo isso e com toda a questão de ufologia, de contatos alienígenas, né, de meditação alienígena. Tudo isso, pessoal, é uma coisa só, não é separado. Né? Então, inclusive na própria literatura da Nova Era, né, pode começar sei lá, com radiestesia, com yoga, com cromoterapia, com numerologia, com astrologia, que seja, cabala, mas vai chegando no mesmo lugar. Chega, né, a raiz é a mesma. Então, eles também tentam, né, nos enganar, inclusive a respeito de Jesus. Né? Falam que Jesus também era um alienígena, que Jesus era um mestre ascensionado também, né? Que ele não é, né, que ele não é Deus, né? Que ele não, né, que ele, né, eles basicamente pervertem o que a Bíblia diz, né? Tentam subverter, né? Então a gente sempre tem que ficar atento, muito atento para isso, porque é basicamente a base, pessoal, né, da religião dos últimos dias. Né? O que vai ser promovido, né, essa religião ecumênica final, que vai ser uma mistura também junto com Nova Era, junto com tudo, vai ser, obviamente, para negar Jesus Cristo. Né? Então a gente lê aqui, por exemplo, em Daniel capítulo 8, versículo 10, dizendo assim, né, ele, o anticristo, né, ele vai crescer até atingir, né, os céus, né, e ele vai, vamos dizer, trazer, né, essas... Deixa eu abrir aqui na Bíblia em português, para ficar mais, para eu ler aqui direitinho para vocês, né? Daniel 8, 10. Então,
cresceu até atingir o exército dos céus e a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, né? Então, realmente, o mundo vai ser conduzido a acreditar, né, que essa guerra celestial, que vai ser uma guerra espiritual, vai ser uma coisa alienígena, vai estar ligado com alienígenas, e não vai ser, né, vai ser de novo, pessoal, eles estão promovendo esse conceito, eles estão pegando o mundo espiritual e estão tentando criar uma outra narrativa, né, uma história que, na verdade, é bíblica, a gente lê na Bíblia, né? Então, o autor continua aqui, relatos, né, perturbadores sobre o fenômeno da abdução, né, eles simplesmente ecoam encontros antigos com anjos caídos, com demônios e com nefilins, né, ou com, durante a Idade Média, chamavam de súcubos e íncubos, né. As vítimas das abduções são geralmente são paralisadas no começo do encontro, e os aliens geralmente são descritos como tendo, né, uma pele áspera, né, lábios finos, um pescoço comprido, tem uma aparência meio de víboras, né, uma coisa meio reptiliana, assim, similar aos nefilins, mas, né, de estatura menor. Então, a gente não pode se esquecer que os anjos possuem a qualidade, né, enfim, se manifestar aqui na Terra, né? Tanto os anjos de Deus quanto, né, esses seres. Então, ao longo da Bíblia a gente lê como anjos, inclusive Paulo fala para a gente exercer a hospitalidade que pessoas sem saber, né, receberam anjos. Então a gente lê naquela passagem, por exemplo, de Abraão, né, a gente lê depois de Ló, né, sendo visitado por anjo, né? Então ele continua assim, não somente, né, esses encontros contemporâneos, né, com alienígenas, eles ecoam, né, os encontros antigos, né, com nefilins e tal, mas eles também refletem vamos dizer, uma semelhança com as narrativas, né, que ao longo da humanidade muitas vezes foram codificados como seres do mundo inferior, né, com gênios, né, essa é a tradução árabe, né, que é jinn, né, a palavra que gênio vem de jinn, né, daimons na tradição grega, né, outras traduções falam de sombras, né, shades, os celtas, né, referiam eles também a fairies, né, ao que falam de fadas, né, mas essas manifestações sobrenaturais, né. Então, muitos, né, do que é relatado hoje por pessoas desses encontros é exatamente o que foi conhecido ao longo da história, né? Aqui ele cita inclusive, né, também gnomos, né, da mitologia, trolls, goblins, né? Esses seres que, né, por exemplo, nas lendas nórdicas também sempre eram, vamos dizer, negativos, né? E mesmo aqui, né, entre os indígenas brasileiros, você tem todos esses seres assim que de diferentes, né, tamanhos e tipos de aparições assim. Então ele cita aqui um caso que em 1954 houve uma abdução em um lugar chamado Cerro de las Tres Torres, na Venezuela. E descreveram os alienígenas como seres pequenos e cabeludos, mais ou menos como os trolls, né? Em 1955, em Hopkinsville, no Kentucky, 5 pequenos seres parecendo goblins, né? Que é muito referente ao Yoda, né? Inclusive o Eliphas Levi, que é um dos maiores magos, né, do século XIX, ele, num dos livros de magia dele, ele descreve um ser muito parecido com o Yoda do Guerra nas Estrelas, inclusive com o mesmo nome, né? Então,
a gente tem que sempre estar atento, né? Falar assim, o que será que estão, né, passando através da cultura, né? Por exemplo, o Anakin, né? Skywalker, que é o nome, né, do Darth Vader, lá do Guerra nas Estrelas, Anakin está na Bíblia, né? Na tribo de híbridos, né? De gigantes, né? De seres que né, vamos dizer, frutos do hibridismo entre anjos caídos e mulheres, né? Então aqui ele está citando, né, vários casos, né, de encontros recentes, né, com o que ao longo da história foi sempre colocado como muitas vezes como folclore, né, como lendas, né, mas que se manifestam, né? Então existem vários tipos de manifestações sobrenaturais, né, como também orbes, né, bolas de fogo, né. Aqui no Brasil os indígenas chamam de mãe de ouro, se eu não me engano, né? Enfim, tudo isso está no mesmo campo, né, pessoal? Né, vamos dizer, relacionado, né? Então, deixa eu pegar aqui. Então ele fala assim, né, o autor fala assim, eu proponho, né, que, né, vamos dizer, postulo, né, que os encontros alienígenas nada mais são do que encontros demoníacos, né, que estão sendo, vamos dizer, manipulados para, vamos dizer, conduzir a humanidade, né, a interpretar esses fenômenos como sendo uma revelação do nosso lugar no universo, né? Aquele discurso, finalmente quando o homem descobrir né, que ele não está sozinho no universo, vai ser o fim da infância e aí nós vamos entrar na maturidade como civilização, como espécie, né? Mas na verdade a Bíblia, pessoal, já relata que obviamente que nós não estamos sozinhos, né, que existe um mundo espiritual, então não é nada novo, eles estão só, tipo, em inglês é framing, né, eles estão enquadrando isso de uma forma, né, estão, vamos dizer, apresentando isso de uma outra forma para controlar a narrativa, né, tentar trazer uma narrativa diferente, mas para fazer com que a gente, no fundo, obedeça esses seres, né? Para que a humanidade os receba como, né, os salvadores, né? Então tá ligado com a religião do anticristo, né? Com, né, o final das contas é isso, pessoal, né? Aqui ele cita, né? Essas religiões politeístas que já adoravam esses seres, né? Essas entidades. Ao invés de adorar a Deus, que é o Criador, Deus criou essas entidades que se rebelaram, né? São criaturas, mas essas criaturas elas demandam adoração do ser humano, né? Elas querem ser adoradas como Deus no lugar do Deus Criador, né? Então, ele continua falando assim, olha, a gente deve, na verdade, esperar então que esse fenômeno vai aumentar, né? Esses encontros vão aumentar, né? Até que realmente se manifeste, né, aquilo que a gente lê na Bíblia, né? Agora, por que é importante a gente saber isso de antemão? Porque assim a gente não vai ser pego de surpresa e não vai ser enganado, como o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, na operação do engano. Porque imagina quem não tiver nunca ouvido falar desses temas, quando, né, as coisas começarem a acontecer e a mídia começar, né, a bombardear, as pessoas obviamente vão acreditar, porque elas nunca, né, elas não vão estar preparadas para isso, né? Vamos continuar. Então ele fala, a partir do momento que esses encontros alienígenas estão, vamos dizer, se intensificando e a gente tem que estar preparado realmente para, né, esses encontros, né? Isso que vai acontecer, a gente pode também, vamos dizer, ver isso como um sinal profético
do final dos tempos, né? Para onde a gente está se aproximando, né? Então ele fala, devemos esperar, né, ver mais atividade espiritual, porque engraçado, né? Muitas pessoas leem a Bíblia e falam assim, ah, mas como que a Bíblia relata em tempos que havia muita atividade espiritual, né? Muitos milagres. Então, pessoal, a gente já está começando a ver algo que já vai nos últimos tempos, pessoal. O véu dimensional vai diminuir demais, né? Você leu o livro de Apocalipse, né? A palavra fala que o coração dos homens vai derreter de medo, né? As pessoas vão... Porque, sim, né? O mundo espiritual vai começar a, cada vez mais, vamos dizer, invadir o mundo material, né? O mundo físico. Então, anjos e demônios se passando por anjos de luz vão continuar a enganar, né? E as pessoas, e os contatos vão também aumentar cada vez mais, né? E esses seres vão continuar passando, vamos dizer, né, essa iluminação espiritual para a humanidade, né? E as pessoas enganadas vão receber, na verdade, essas doutrinas de demônios, né? Aí o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Olha, nos últimos dias, né, as pessoas vão seguir doutrinas de demônios, né? Então, isso realmente é fato, né? Então ele fala, olha, né, e também mais e mais, né, essa doutrina nova era, né? Essa doutrina, por exemplo, promovida pela teosofia, né, pela maçonaria, pelos Rosacruzes, tudo isso vai cada vez mais chegar na cultura, né, muitas vezes disfarçada de filmes, de série, mas assim, o conceito, né, o pensamento vai ser o mesmo, né, e práticas também estão cada vez sendo mais abertas, né, inclusive introduzidas para crianças, né. Então, a gente realmente está nesse momento, né, que a população está sendo condicionada, seja por falsos profetas, seja, né, por mesmo na cultura mainstream, né, a gente que era ateísta, né, ou não tinha religião, recebeu uma falsa religião, né? Então, de novo, qual que foi o grande processo deles ao longo dos séculos aí? Primeiro, condicionar a população a não acreditar em nada, não ter Deus, né? Não existe Deus, não existe Deus, e aí reintroduzir uma religião falsa, né? Através da nova era, né? Através desses conceitos, assim. E ele continua a falar, olha, o cristianismo também, né, tá sendo atacado por essa onda, né, de falsos profetas. Eles, obviamente, vão tentar se infiltrar na igreja, né? Então ele fala aqui, olha, né, as visões de Maria, como lá em Fátima, que é ligado, né, à questão alienígena também. Você pode ver, o pessoal de Nova Era sempre cita, né, as aparições de Maria lá, né? Então, né, isso também tá ligado, né, em Lourdes, em Fátima, né? E outras incontáveis aparições menores, como em Ruanda, né? Essas aparições não são de Deus, pessoal, tá bom? Né? Porque o que a Bíblia fala, né? Da Babilônia, né? Cuidado, né? Então ele fala aqui, né? As aparições da Maria, que falando, eu sou a rainha da paz, eu sou a mãe de Deus, eu sou a mãe de todas as pessoas na terra, né? É bem como aquilo que é descrito pelos profetas, pelo profeta Isaías, né, e pelo apóstolo João, né? Essa história de Nossa Senhora da Paz, né? Pregando uma doutrina de paz e cooperação como uma única religião, né? A gente está vendo aí o Crislan já junto com a Igreja Católica, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, pessoal? Porque Jesus é o nosso Redentor, né? Jesus que morreu por nós, né? Maria foi uma mulher abençoada, né? Mas, né, não ascendeu aos céus como Jesus ascendeu, ela morreu, né? E ela precisou de salvação como todos nós, né?
Então, né, é um outro tipo de engano, né, essa questão, porque na verdade, né, essa Maria religiosa que promovem, na verdade, é o mesmo adoração à mesma entidade que adoravam como Ishtar, né, e como Ísis, né, como sendo o lado feminino de Deus, né. Então, né, a gente não pode esquecer que Ísis era adorada como a esposa de Osíris, né, a mãe de Horus, né. Então já existe, né, um panteão aí, e Tamuz era o filho de Semíramis, né. Então já existia, né, ao longo da história essa falsa adoração, né, que depois do sincretismo religioso, né, que houve na Igreja Católica, infelizmente houve essa deturpação da palavra, né. Então a gente tem que estar atento a isso também, né, porque a Bíblia fala em Apocalipse que vai haver, né, uma, uma, uma mulher, né, que vai ser na verdade essa Babilônia, né, uma representante da Babilônia, né, então que representa também todo o gnosticismo, né, a tal da ideia do Sofia, né, né, que é isso, é Sofia, é Ísis, é Ishtar, né, essa falsa Maria, que é, vamos dizer, o equivalente feminino de Deus, né. Então, novamente, né, pessoal, a gente tem que ficar atento a isso, né. Então ele fala aqui, né, também, né, a gente não pode se esquecer que os templários, que eram gnósticos, eles construíram catedrais na Europa, como, né, Notre Dame, né, que quer dizer Nossa Senhora em francês, né, sempre também, vamos dizer, promovendo o mesmo conceito, né. Então a maçonaria tem uma trindade, né, que não é Deus, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas que é Ísis, Osíris e Horus, né. Então, infelizmente, muitos católicos que acham que estão adorando Maria, mas estão, na verdade, adorando Ísis, né. Ele fala, é através do culto a Maria, que o autor fala, né, que eu imagino que parte da cristandade, né, será, vamos dizer, enganado, né, principalmente no catolicismo. Então ele fala assim, vamos considerar o que o profeta Daniel, né, fala em Daniel 8:25, né, ele fala, eles, né, o povo se sentirá seguro, né, e o anticristo, né, irá destruir muitos, né, e ele, vamos dizer, se levantará contra o príncipe dos príncipes, né. Então, né, o autor fala assim, a paz é obviamente uma coisa maravilhosa, mas paz, né, como, vamos dizer, como vai ser usada por eles, né? Na verdade, uma falsa paz, mas vão usar, né? Vamos falar assim, não, nós vamos trazer paz se através de um governo global, né? De uma religião global. Então, na verdade, como que eles vão vender, né, a aceitação das pessoas para esse governo global, para essa religião global? Vai ser o que? A paz, né? Não. Quando houver o governo global, aí sim paz vai ser instituída, porque vai ser só um governo, vai ser só uma religião, então, né, não vai ter mais diferenciação, não vai ter mais conflito, né? Então basicamente é um retorno à Torre de Babel, né? É um retorno àquilo que Deus propositalmente, né,
quebrou, né, na Torre de Babel, que era esse governo totalitário conduzido por Nimrod, né? E o Nimrod, ele é um protótipo do anticristo, né? Ele já é um, vamos dizer, um template, né? Ele já é um modelo do anticristo, né? E aí ele cita, né, 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, diz assim: não deixe que ninguém os engane de forma alguma, né? Porque o dia não virá até que a rebelião aconteça e o homem, né, o homem sem lei, né, seja revelado. Ele está se referindo ao anticristo, né? O homem, vamos dizer, preparado para a destruição, ele irá se opor e irá exaltar a si mesmo sobre tudo aquilo que é adorado, né? E ele vai se colocar no templo de Deus proclamando ele mesmo como Deus, né? Então essa rebelião vai tentar, né, buscar as pessoas da terra para que elas cada vez mais se distanciem do Deus verdadeiro e adorem o anticristo, né? Nessa religião, vamos dizer, esse renascimento da religião babilônica, né, dos últimos tempos, assim. O falso profeta, ele vai preparar, né, o cenário para essa rebelião, né, conduzindo a adoração ao falso Messias. Então as pessoas do mundo, será exigido com que elas se unam, né, debaixo da bandeira de um governo só, né, da mesma forma como no tempo da Torre de Babel. Então a gente já cada vez mais está vendo essa atitude se manifestar, né, através do discurso promovido como instituições como, por exemplo, né, a ONU, de que, então, através de medo, né? Então eles sempre promovem o medo, olha, vai ser a guerra nuclear, né? Ou seja, a né, a destruição global, né, a fome global, o aquecimento global, né? Seja o que for, eles sempre usam o medo para o quê? Fala assim, ó, vocês vão ter que se render a esse novo governo, não tem jeito se a gente, né, todo mundo não participar dessa agenda deles, né? Se houver qualquer tipo de dissensão, você vai ser taxado como inimigo da humanidade, né? E você vai... Então, é o que a gente já está vendo esse condicionamento, né, pessoal? Hoje se manifesta como? Com cancelamento, com demissão, né, de pessoas. Se você, né, não concorda com a agenda, muitas vezes você perde o emprego, você é cancelado, né, tem essa... Mas isso simplesmente é um foreshadow, né, que fala em inglês. Tá simplesmente antecipando o que realmente vai cada vez mais, né, se intensificar, né? Ele fala também, esperem que a língua se torne cada vez menos uma barreira, né? Que vão ter tradutores universais sendo adotados, né? E isso a gente já vê, né? Já tem aplicativo que você fala né, e a pessoa já entende na língua dela, né? Então, de novo, né? Essa gente meio que retornando ao tempo da Torre de Babel, né? Então, né, essa Babilônia espiritual, ela vai promover esse tratado de paz global, unindo todas as nações debaixo de um governo, né, como parte de uma utopia prometida, né, utopia socialista prometida, né, utopia, na verdade, do Marx é um conceito espiritual, ele roubou isso, né, do cristianismo, né, e esse tratado, né, esse tratado que vai fechar é o que a gente lê em Daniel, que marca o início da tribulação, né? Com a manifestação do anticristo, né? E os povos vão fazer esse tratado, né? Então ele fala as 7 cabeças dos 7 grandes impérios da história, né? O egípcio, o assírio, o babilônico, o pérsio, o grego e o romano, o futuro império romano revivificado, né? Quando a gente lê lá em Daniel, né, no ídolo de Nabucodonosor, com os vários metais, né, e o final tem 2 pernas, e daí você tem, né, metade de ferro e metade de barro, né? Tudo isso, né, já antecipa uma sucessão de
impérios, né? De certa forma o Império Romano nunca terminou, né? Ele continua através da Igreja Católica, né? Então, pessoal, ele também fala a respeito dos chifres, né? Em Daniel a gente lê dos 10 chifres que são, né, 10 reinos, né? E a gente vê, né, esse surgimento também de zonas, né? Então você tem, né, o NAFTA, você tem, né, o euro, você tem, né, o BRICS, agora você tem esse realinhamento global que vai surgir, né, e até o próprio Fórum Econômico Mundial falou que já os Estados Unidos em breve vai deixar de ser a superpotência, né, que o mundo vai ser controlado por, né, por uma coalizão de países, e isso já mostra muito o que está profeticamente lá, né, desenhado, profetizado em Daniel, né, que desses 10 reinos finais, depois vão ter 3, desses 10 vão sair 3, e de 3 vai sair o pequeno chifre, que é o anticristo, né? Vamos continuar aqui. Então, na época antediluviana, né, você tinha, vamos dizer, essa manifestação, né, dos nefilins, né? E Babel foi o primeiro, vamos dizer, modelo governamental, né, onde esses seres tentavam já controlar a sociedade, né, e vamos dizer, deram essas ciências sagradas, né, para o homem, né. O autor fala assim, então como que nos últimos dias a gente pode traçar, né, um tempo também paralelo com o que houve naquela época, né, tanto de misticismo como de rebelião, né? Então ele fala assim, né, apesar do verdadeiro anticristo, né, ele está reservado para um tempo, né, já predeterminado por Deus, né, e a manifestação dele no templo vai acontecer com 3 anos e meio, né, metade da tribulação. Isso não evita com que as forças do mal já estejam, né, preparando o caminho para ele, né? Então, na verdade, desde a queda do Adão e de Eva, né, essas forças têm trabalhado, né, incansavelmente através de gerações e gerações, primeiro para tentar, né, impedir a vinda de Jesus, né? Então a gente lê ali quantas vezes houve mortandade, né, de crianças, né, mesmo o Faraó tentando matar, depois Herodes tentando poluir a linhagem do Messias também através dessas incursões aí dos nefilins, né, para tentar poluir a linhagem do Messias. Mas o objetivo também, né, ele fala para aqui para os estudantes da história, né, deles é criar, né, uma falsa religião, né, e através dessa falsa religião também esse governo global, né, para controlar a humanidade, né, e basicamente conduzir a humanidade em oposição a Deus, né. Ele fala, nós não podemos nos esquecer que o espírito do anticristo já existe, né? Inclusive a gente lê, o apóstolo João já escrevia, né? Ele fala, já há anticristos entre nós, né? O espírito, porque é um espírito de Satanás, né? Que é obviamente anticristo, né? Então ele fala, ele continua pacientemente, né, trabalhando, operando, né, vamos dizer, aproveitando qualquer oportunidade, né? Então, como um leão, né, que fica ao derredor, né, procurando tragar, né, ele está, através da história, sempre, né, esperando momentos para tentar ganhar terreno, né? Então, somente o Espírito Santo, ele previne, né, o espírito do anticristo de tomar poder, né, controle completo do mundo, né, e ascender ao poder. Somente o Espírito Santo prevê, né, ou evita, ou, né, impede que o espírito do anticristo complete, né,
a sua tomada de poder, porque isso vai acontecer no tempo determinado por Deus. Deus continua no controle, né, pessoal? Então, segundo a gente lê em 2 Tessalonicenses, é exatamente o Espírito Santo que é o restrainer em inglês, né, que é o, vamos dizer, é o que restringe, é o que impede a manifestação. Mas vai chegar um momento que o Espírito Santo, que Deus vai permitir com que, né, o anticristo se manifeste, né? Ele fala aqui, olha, né, historicamente existem vários reis, tais como Nabucodonosor, Alexandre o Grande, né, Júlio César, né? Eles, por exemplo, representam 3 dos grandes exemplos, né, de religiões ligadas com o Estado, né, onde o próprio aquele qual que é a palavra? Aquele governante, né, ele era considerado divino, havia uma religião de adoração àquela pessoa, né? Então, ele fala aqui, né, e é um exemplo muito, né, muito forte do que vai ser, né, a religião final do anticristo. E não precisa ir tão longe, né? Porque hoje em dia falar isso, né, para as pessoas pode parecer estranho, né? Nossa, como que a gente vai adorar um político, né? Como que a gente vai adorar um governante, né? Então ele está falando que não, isso não é nada novo, né? Na história da humanidade isso já aconteceu, mas para quem acha que, né, não, mas isso foi no passado. Agora na Coreia, pessoal, existem estátuas lá do, como que é o, esqueci o nome dele lá, o Pin, esqueci o nome, né, do pai e do filho dos governantes ali da Coreia do Norte, que tem estátuas deles, pessoal, e as pessoas basicamente adoram, tem que se prostrar perante a estátua, levam flores, né? É um culto, né? Então, a gente não, né, cuidado, né, pessoal? A gente, o ser humano é o mesmo, né? É o mesmo de que era antes e a gente é tão, vamos dizer, suscetível, né, à influência e tão doutrinável, né? Se a gente realmente não conhecer a história e não tiver, né, preparado, as pessoas, quem diz que as pessoas não vão, né, adorar? Se hoje em dia já tem, né, tem gente que adora a celebridade, né, adora um cantor, uma cantora, né, num nível de intensidade, você fala, tudo bem, é fã, mas pessoal, né, ou gurus, né, não vamos longe, gurus, né, líderes religiosos, né. Tem gente que chega a cometer suicídio, né, tem vários casos aí, né. Então, ele cita aqui, Nabucodonosor, né, reinou de forma ininterrupta por 7 anos até que ele reconheceu que o verdadeiro Deus do universo, né, tem aquela passagem que ele, né, ele foi humilhado, ele acabou meio que como um indigente, né, um morador de rua, até ele finalmente reconhecer que ele não era Deus, mas que Deus era Deus, né. Alexandre e Júlio César, né, eles foram mortos antes de conseguirem completar, né, o seu reinado, vamos dizer, o seu reinado faltou a palavra aqui, mas, né, o seu reinado antideus, vamos dizer assim, tá? Mas eles foram sim considerados deidades antes das suas mortes, né? E mesmo assim, nenhum deles reinou sobre todo o mundo, né? Durante o Alexandre o Grande foi o maior período de extensão do Império Grego, né? E Júlio César também, o ápice do Império Romano, mas mesmo assim não encapsulava toda a Terra, né? Como vai ser, né, o anticristo. Mas, de qualquer forma, né, a gente pode usar como modelo, né? Então, até recentemente, ele cita aqui, né, pessoas como, né, Mussolini, o homem do bigodinho, né, Stalin, né, Mao,
todos eles são, e agora, né, atualmente lá na Coreia do Norte, todos eles são candidatos, né, candidatos assim, eram protótipos, né, desse mesmo pensamento que é a doutrina, né, marxista do tal do novo homem, né, tem isso também, né. Aqui ele cita, né, mais do Mussolini. Mussolini ele né, via Roma como sendo o centro, né, do novo império, né, o homem do bigodinho também, né, um novo império, né, o Reich, a palavra Reich é de reino, né, seria sempre um novo império, né. E o Mussolini se via também como um descendente dos Césares, né, como do Júlio César, né, como um salvador, como um redentor, né. Então, aqui ele também cita Napoleão, né, que foi um ditador, né, na França e ele tinha também um lado completamente esotérico, né? Além de ser maçom, uma questão da conquista do Egito, ele foi dormir dentro das pirâmides, né, quando conquistou o Egito ali, para também ter iluminação, né? A iluminação espiritual, né? Robespierre, né, que também é promotor da Revolução Francesa, ele estabeleceu o culto ao Ser Supremo, né, o culto da razão, né, sendo a religião oficial da França, né, no período ali da Revolução Francesa, né, convertendo as igrejas cristãs, né, a templos dessa nova adoração, né. Ele era obviamente maçom, né. Então, pessoal, né, não é novo o fato, o que ele está nesse capítulo aqui tentando atrelar é o que a princípio era uma revolução política, era um sistema político, sempre trazia uma questão espiritual junto, né, e esse exatamente, né, isso vai novamente acontecer, né, com a religião do anticristo, e a gente lembrando que com a questão da inteligência artificial, com a tecnologia, né, vai estar tudo atrelado, né, com a questão da marca da besta, né, dessa tecnologia que vai exigir, vai te monitorar para ver se você vai adorar, né, a imagem da besta, se você vai adorar a imagem do anticristo, né? Imagina um avatar aí virtual, né? O anticristo físico vai existir, né? Provavelmente vai estar lá em Jerusalém, né? Porque a Bíblia diz que ele vai querer estar assentado no templo lá em Jerusalém, mas enfim. Imagina uma tecnologia em que ao redor do mundo, as pessoas tenham que prestar culto, né, ao avatar do anticristo. E quem se negar a isso, quem se negar a receber essa marca, essa tecnologia, né, vai ser perseguido e vai, na verdade, vai ter que pagar com a sua vida, vai ser decapitado, né? Então, hoje nós temos a oportunidade de já garantir a nossa salvação, que é confessando a Jesus como Senhor e Salvador, porque a igreja vai ser arrebatada, né? Não queira ficar nos últimos 7 anos, né? Porque, como Jesus mesmo falou, é um tempo como nunca houve na terra, né? E que se não fosse, né, Deus não encurtasse por causa dos eleitos, nenhuma carne restaria, né? Sobreviveria. Então, não é lá para frente que é o momento de decisão. O momento de decisão é hoje. O momento de você entregar sua vida para Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é agora. É agora. Não brinque, pessoal. As coisas estão acontecendo, né? Então, né, quem avisa amigo né? Já dizia o ditado. A gente já está vendo as manifestações das coisas acontecendo, né? A gente está vendo, ó, né, a Arapuca está fechando, né? E quando fechar, depois, né? Depois do arrebatamento, as pessoas vão poder ser salvas, mas vai ser muito pior, pessoal. Vai ser, né? Vai ter que ser decapitado, vai ter que pagar com a vida, né? Então é melhor receber pela graça, por fé, né? Jesus já morreu, já pagou o preço na cruz, para que por fé você possa, né, receber a salvação, receber a vida eterna. Então eu vou fazer uma oração aqui, eu vou te conduzir em oração, né, para você hoje tomar essa decisão, você fazer esse ato público, né? Público por quê? Porque se você pode estar sozinho na tua casa, mas só de você confessar com a tua boca, né,
Já existe um mundo espiritual que vai estar testemunhando a tua decisão. E óbvio que a partir de então, né, Jesus falou, aquele que se envergonhar de mim, né, aquele que me confessar publicamente, eu confessarei perante o Pai. Né? Então, e a partir daí a gente vive uma vida de confissão pública de Jesus, né, daquilo que a gente crê. Amém? Mas tudo começa com essa decisão do teu coração né, de confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Então, coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua graça, Pai, pelo teu sangue que hoje me lava e me purifica de todo pecado. Eu peço a ti perdão, Senhor, por todos os pecados que eu cometi, Senhor, por toda a rebeldia, Senhor, por todas as vezes que eu, Pai, andei longe de ti, Senhor. Todos os caminhos que eu tomei que me levavam para longe de ti. Hoje eu faço o caminho de volta, Pai. Eu faço a conversão, Pai. Eu volto a ti, Senhor. Pelo caminho que Jesus instituiu, o novo e vivo caminho, através do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pela salvação. Eu volto para casa, Senhor. Eu te confesso, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Só Tu é Deus, Pai. Tu é o Deus da minha vida, Pai. Eu saio do lugar de decisão da minha vida, eu saio do lugar de primazia. Eu não sou o Deus da minha vida, eu me entrego a Ti, Senhor. Eu reconheço a Tua autoridade, a Tua soberania, e eu peço que Tu venha reinar na minha vida. Espírito Santo de Deus, venha reinar em mim, faça morada em mim. Eu te louvo, te agradeço, eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu, Pai, peço a Ti perdão por todas as vezes que eu permiti com que o mal me influenciasse, me usasse. Eu peço a Ti perdão por qualquer permissão que eu dei ao mal para ter autoridade sobre a minha vida. Hoje eu anulo, Pai, eu rejeito, eu quebro qualquer autoridade, qualquer permissão que eu dei ao mal, às trevas, para agir na minha vida. E é revogado hoje, na autoridade do nome sobre todo nome, do nome de Jesus Cristo. Eu faço uma aliança superior, uma aliança eterna, Pai. Um novo pacto no Teu sangue, Jesus, no Teu sangue derramado. Eu te louvo e te agradeço pela vida que eu recebo, Pai. A Tua vida, a vida eterna, Pai. O Teu Espírito Santo em mim, Pai. Obrigado, eu peço, Senhor, a partir de hoje, guie os meus passos, me dê sabedoria, renove a minha mente, Pai. Dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito e cumpra em mim o Teu querer, o Teu propósito, Senhor. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como é feita no céu, Pai. A Tua vontade na minha vida, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Me conduz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia é o nosso documento, não é? Oficial, sobrenatural da tua salvação. Então compre uma, passe a ler, passe a renovar a tua mente, né? Isso é um alimento diário espiritual, né? Inclusive vai curar o teu físico também. Passe a ler, passe a orar diariamente, ter comunhão com Deus e busque uma igreja. Você precisa estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, que são os teus irmãos espirituais. A gente tem o mesmo Pai, temos o mesmo Espírito, então você tem que estar em unidade com pessoas, andar junto com pessoas que vão te ajudar nessa nova caminhada, né? Vão te acolher, vão te discipular, amém? Mas tem que ser uma igreja que pregue a Bíblia, né? Não uma igreja que promove esquerdismo, ideologia de gênero, não, né? Seitas que negam que Jesus é homem e Deus simultaneamente, que Ele é Deus encarnado. Então, quando você for visitar uma igreja, preste atenção nisso, né? E também pergunte, olha, o que vocês acreditam? Qual é a doutrina? Vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se disserem qualquer coisa diferente, não, Jesus é só o Filho de Deus, ou não, Jesus é Deus só, mas Ele não encarnou. Qualquer uma dessas, né, variáveis assim, se agradeça e vá buscar um outro lugar, tá bom? Mas ore, com certeza Deus vai conduzir vocês a um lugar onde vocês vão ser acolhidos, recebidos, vão crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo. Novamente eu lembro vocês dos quadrinhos. Não deixem de entrar em contato. Aproveita, manda uma mensagem. Vai ser muito legal falar com vocês. Vocês vão receber esse material aqui feito com muito esmero, muito carinho e vão ter horas e horas aí de diversão, de reflexão, tá bom? Isso aí, pessoal. A gente se vê na quinta-feira. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.